estamos aqui para nos derramar aos pés dele e adorá-lo. Ele nos chamou porque ele disse que nós somos adoradores, e nós vamos provar isso até o último dia que nós estivermos nessa terra. Até o último dia, nada vai tirar esse coração de adorador, nada, nem palavra contrária, nem aquilo que lançam contra as nossas vidas, nem as mentiras de Satanás, nem os medos, nada, nem guerra, nem rumor de guerra, nada pode nos afastar do amor dele, nada. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que o Senhor te chamou nessa noite, 8 de outubro de 2023. Anota isso, 8 de outubro de 2023. Porque o Senhor nos chamou hoje para nós ouvirmos qual é o nosso posicionamento de cristão, para nós entendermos o que é que o Senhor tem. Queridos, eu estou nervosa, tremendo. Eu já estou sempre nervosa, estou sempre com temor na hora de ministrar e de falar do Senhor. Mas hoje eu não sei o que Ele quer, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu só disse: eis-me aqui. É só isso, porque é isso que Ele quer. Ele não quer eloquência no falar, Ele não quer estudo, Ele não quer diploma, Ele não quer que você coloque diploma na tua parede. Ele quer que você coloque lá aquilo que Ele fez por você e aquilo que você tem para agradecer. Não é aquilo que você fez, não é quanto você é diferente do outro, não é nada disso, mas é o quanto nós nos tornamos iguais diante de Cristo. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para o povo, vai sem vergonha, pode ficar sem vergonha. Você achou que você parece com alguém aqui? Nós somos diferentes. Ó, a irmã bonita ali, ela chegou, eu falei: nossa, ó, o cabelo tudo ousada. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros, mas Ele falou assim, ó: só se reúna num lugar e acenda a chama para aquilo que eu tenho sobre a vida de vocês. Não vai dar luz hoje não, mas o Senhor vai avivar até no ventre. O Senhor vai avivar a nossa alma, vai avivar a nossa mente. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo devagar demais. A gente está vivendo achando que está tudo bonito, está tudo bom. Você vai sair daqui, você tem a tua casa, você vai poder ir para sua casa hoje, deitar, dormir. Você tem o seu cobertor, você tem tua roupa, você tem tudo. Mas tem um povo que está clamando, tem um povo sofrendo agora, e o Senhor falou que nós vamos abençoá-los. O Senhor falou que toda a terra vai abençoá-los, porque eles foram escolhidos, eles foram separados, e nós somos a noiva, nós somos os escolhidos, nós somos aqueles que vamos levantar as mãos e vamos declarar: Senhor, eis-nos aqui, derrama, 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 eis-nos aqui, povo escolhido, separado para vivenciar. Só para cumprir protocolo, abre comigo em Atos 2. Aleluias. Porque o Senhor já está falando desde a hora que nós colocamos a planta dos nossos pés neste lugar. Nós precisamos estar sensíveis a isso. Aleluias. Nós vamos falar de uma pregação da maior colheita que um homem comum como eu e você pôde fazer. Aleluias. Atos 2:14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Pula lá para o 17. Nos últimos dias, é hoje, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vai comigo lá no 38, que é o que o Senhor tem para nós. Todo pastor que você pegar e ele for ministrar sobre esta palavra, ele vai dizer: esta é a pregação para os dias de hoje. É o que nós precisamos dizer. Não adianta vir com tanta coisa, se é só isso aqui, ó. No 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Aleluias, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, tua igreja, teu povo. Nos ensina o que é arrepender, nos ensina a nos arrepender, nos ensina a olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Aquebranta os nossos corações, Pai. Vem e derrama mais de Ti sobre as nossas vidas, Pai. Vem avivando, nos aviva. Traz, Senhor, algo novo e especial, eu te suplico para o dia de hoje, porque é o teu povo que está nesse endereço, é o teu povo clamando por Ti, é o teu povo clamando pela Tua Israel, é o teu povo clamando pela Tua vontade. Liga o nosso coração ao Teu. Espírito Santo, trabalha em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Oh, aleluias. Queridos, essa é a tão conhecida passagem de Pentecoste. É o dia que, se você for lá ler no 1, você vai ver que Pedro, aquele Pedro que nós assistimos aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Aquele Pedro estava aqui ontem. Aquele Pedro que falava demais. Aquele Pedro que, se você continuasse assistindo, e vamos continuar assistindo, ele estava lá falando muito, brigando, batendo cabeça, fazendo escolhas. Quantas coisas nós vimos de Pedro, não é? Mas o Senhor não erra na escolha dele. O Senhor não errou quando nos escolheu. Ainda que às vezes a gente se cala, ainda que às vezes a gente é tímido demais. Quando eu falo que eu sou tímida, você acredita que a Jéssica não acreditou? É verdade, gente, eu sou muito tímida. Meu Deus, como é difícil. Eu falei que eu terminei o 3º ano do ensino médio sem nunca apresentar um trabalho lá na frente. Pagava para o povo fazer. Terminei a faculdade o único dia que eu tive coragem de apresentar, porque era obrigado, que era para fazer o TCC. De tanta timidez que eu tinha. A minha unha, isso aqui tem que glorificar a Deus. Porque eu comia a unha, as cutículas, o dedo. Eu acordava de madrugada, mastigando a unha, e ele lá: para com isso, para com isso. Quando nós não sabemos quem nós somos, querido, qualquer vento nos carrega. Quando não entendemos aquilo que o Senhor tem de propósito para nós, qualquer endereço serve, qualquer coisa serve. Mas Pedro, quando a gente lê lá em Atos 1, ele reuniu os irmãos de Jesus, a mãe, família, os irmãos, 120 pessoas. Ele reuniu 120 e falou assim: a primeira coisa que nós precisamos fazer é escolher o 12º, porque Jesus morreu pelos 12. Então eles estavam lá os 11, e nós temos que escolher o 12º. Oraram e buscaram o Senhor, nos revela quem vai ser, e foi Matias.
E ali foi, juntou-se os 12. E aí eles lembraram que Jesus falou. Porque momentos antes, e quando Jesus ressuscita, ele vem e fala para eles assim, ó: não saia de Israel até que se cumpra aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Não saia de Israel. E eles se juntaram 120, entraram numa casa, sentaram e ficaram esperando a promessa. O problema é que às vezes a gente não vive a promessa, porque a gente fica procurando de um lado para o outro, batendo cabeça de um lado para o outro, como Pedro fez. E às vezes ele está dizendo assim, ó: só não sai do clima, só não sai do ambiente, só não sai da minha presença, só não saia da casa a qual eu escolhi para que você esteja plantado e dê frutos. Às vezes ele só quer que a gente fique esperando a promessa dele. Que a gente está correndo de um lado para o outro, mas de um lado para o outro. Quando a gente iniciou aqui, nós éramos em poucos, mas valorosos. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente olha o que falta e esquece de olhar o que nós temos. E eu lembro que sabe o que a gente ficava fazendo? Ligando e pedindo para alguém vir fazer o louvor para nós. Deixa eu falar para vocês, esses que vocês estão vendo louvar e adorar o Senhor aqui, todos eles, o Senhor já tinha preparado, e a gente ficava achando que não tinha. Não tem nada que o Senhor faça que não seja por completo. Ele só acrescenta, porque Ele vai acrescentar, e você pode ser essa pessoa. Você pode ser aquele que o Senhor vai acrescentar. Porque talvez o tempo do Éder no louvor já acabou. E ele ama louvor, hein? Toda vez que tira o violão da mão dele, lá dá ele um jeitinho de vir. Porque o Senhor o chamou assim. Mas há tempo novo para todos nós. Você pode ter entrado aqui achando que ia fazer uma coisa, e o Senhor tem tempo novo para todos nós. E nós precisamos entender esse tempo. E esses 120 reunidos esperando o cumprimento da promessa, até que o dia do Pentecoste chegou, até que o Espírito do Senhor veio. Porque quando Jesus vai, Ele fala assim: eu vou, mas vem alguém. Nós nunca estivemos sozinhos, mas vem alguém, o Consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos capacita. Ele vem, é o que Ele dizia, e Ele veio. Ele veio no dia que estavam reunidos. Ele veio, e os 120 lá, eles queimaram feito chama. Eles se reuniram e queimaram de tal forma que todos que estavam em Israel viram o que estava acontecendo e começaram a perguntar: o que é que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Chegaram a achar que eles estavam bêbados. Esse povo está bêbado, não é possível. É possível, eles estão bêbados. Era isso que eles começavam a pensar. Mas aquele som do céu e aquele vento do Espírito mudou a história deles. Mudou aquilo que eles declaravam a respeito deles e aquilo que se declaravam a respeito deles. E esse movimento ali fez com que todos ficaram perplexos. O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Eles estão bêbados, não é possível. Eles não são galileus. Para eles, galileus são pessoas de segunda classe, pessoas desprezadas. Mas quando o Senhor declara, e quando Ele põe a mão, quando Ele renova, quando Ele traz um novo, não importa o que falaram a respeito da tua vida, não importa o que você acha a respeito da tua vida, vai se cumprir o que Ele acha. A verdade dele é a que se cumpre. A verdade dele é maior do que a nossa. Eu conversando com a Jéssica na terça, e eu falando da minha timidez, preciso melhorar, falei para ela, porque o Éder faz os vídeos, eu não consigo fazer um vídeo. Ele vai lá, né, o João vai lá, ó, você grava. Não, gravar nada. Se der para gravar assim a parede, eu falando, eu até me atrevo. E aí eu ali na timidez, falei: e agora como é que faz? E ela falou assim: você precisa começar a fazer. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para isso. Às vezes Deus coloca alguém do nosso lado para nos lembrar para que é que o Senhor nos chamou. E aí sabe o que ela falou? Aí você fica um gole seco. Ela falou assim: às vezes a gente precisa melhorar
a visão que nós temos a respeito de nós primeiro. Se ela ainda falou assim, porque eu falo, mas a minha voz, gente, não é a voz de taquara rachada. Deixa eu falar para quem está vindo hoje pela primeira vez, é voz de professora sofrida, 24 anos dando aula, 9 horas do meu dia falando, e falando, Valentina, senta, fica quieta menina, e não sei o que, o dia inteiro. Então é voz de professora sofrida. E eu falando para ela, mas a minha voz, aí ela falou assim, ó, então talvez você precisa melhorar a visão que você tem a respeito de você. Vai lá e contrata como é que é o nome da pessoa? Como é o nome? Que eu não escuto de longe. Isso, foi esse aí que ela falou. Às vezes não vai mudar nada na tua voz, mas só o fato de você contratar, você acha que está mudando alguma coisa. Eu falei, oh, glórias, vou atrás dessa daí. Ela vai me ajudar a melhorar essa voz, porque eu quero louvar o Senhor também. Porque esse negócio de Deus dar música, louvor para Ele, não para mim, porque eu vou cantar também. Você acredita que eu vou cantar? Oh, glórias, eu preciso de umas irmãs aí para ajudar. É que a Mari está lá em cima, então não vou conseguir. Mas ali eles falam, tão bêbados, não são ninguém. Aí Pedro se levanta junto com 11. Matias mal foi chamado, já estava lá, ó, para trabalhar. Ele se levanta e fala para o povo assim, aquilo que nós lemei. Olha aqui, que eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo. Talvez vocês não saibam, mas eu vou explicar. 9 horas da manhã não tem ninguém bêbado aqui não. Quando o Senhor nos chama, não importa o que vão falar, sempre seremos justificados. Sempre Ele vai dar um jeito de nos justificar. Vai sempre levantar um Pedro na nossa história para justificar e dizer assim, não é isso não. Não é isso não. Porque aquilo que eu tenho sobre este povo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que está preparado para cada um de nós. Ele só precisa que nós possamos ser ousados. Ele só precisa que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai, e não negá-lo até o fim. Porque enquanto nós estamos aqui às 8 horas da noite, tem alguém não negando a Ele e sendo decapitado. Tem alguém não negando a Ele e sendo estuprado. Tem alguém não negando a Ele e vendo a própria família sendo escorraçada. Ele precisa saber quem nós somos. Os que dizem sim e vão até o fim, ou os que dizem sim e no primeiro vento retrocedem. Há um povo agora chorando e clamando pelo Senhor. E não é um povo qualquer, é um povo escolhido. É um povo que o Senhor escolheu, Israel, porque Ele tinha que escolher de qual linhagem Jesus viria. E não só pela linhagem de qual Jesus viria. Ele precisaria de um povo que iria ensinar quem Ele era. Se você vai em Israel, você vê que o Espírito paira naquele lugar. Ainda que você não seja cristão, você sente a presença de Deus. A minha irmã, que não está dentro da igreja, junto com o futuro marido dela, que não está dentro da igreja, eles foram para Israel o ano passado com a minha mãe. Sem saber e ter experiência de quem era o Senhor falou com eles. E eles voltaram com visões novas, com vontades novas. Marcaram um casamento, porque a presença do Senhor está onde a palavra dele está, onde a verdade dele está a presença do Senhor. E lá está a presença do Senhor. Bia, primeira foto, onde está cidades atacadas com os foguetes. Olha lá Jerusalém, está ali. Esses são os lugares. A gente sabe que tem um domo. Até perguntei hoje, o que aconteceu com o domo? Por que o domo não protegeu? Porque eles têm uma proteção, e a gente sabe que essa proteção não é nada, porque eles têm uma proteção divina. Mas eles vieram por terra. Eles vieram. Sabe por quê? Nada do que está acontecendo é novidade para nós. Não pode ser, porque se for, a gente não está lendo a palavra. A gente não está conhecendo a palavra.
Nada é novidade. Se a gente olhar para Israel, quando minha mãe mandava 500.000 fotos por dia, é tudo marrom, é tudo terra, não tem riqueza, ouro, não tem nada, mas tem a presença. Tem a presença. Eles os atacam porque eles querem um ambiente, eles querem a presença, que não é dessa forma. Eu preciso me arrepender. Segundo, Bia, foram tirados do meio da família para servir de escudo, estupro, morte, humilhados. Isso que eu não podia trazer as mulheres, porque a raiva deles são as mulheres, ter a presença do Senhor. A raiva deles, se coloca de pé, mulheres, é porque o poder está sobre o homem, mas há uma sabedoria sobre as mulheres. Há uma força sobre as mulheres, que em 24 anos que eu dou aula, eu já vi muitas mães cuidando de filhos sozinhos. E dá para contar 1 ou 2 pais que cuidou de filhos sozinho. A mulher tem uma força que não precisava de feminismo, não precisava disso, não precisava daquilo, porque está na mulher, porque o Senhor te escolheu, mulher, porque o Senhor te colocou na presença dele, e foi a mulher que foi do começo ao fim com ele, foi a mulher que falou: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Foi a mulher que o Senhor chamou para usar o teu valor, para sustentar a obra. Foi a mulher. As mulheres estão sendo humilhadas. Vocês viram aquela jovem alemã? Foi estuprada. E tem um vídeo deles cortando na serrinha a cabeça daquela jovem. Nossos filhos estão aqui. Nossos maridos estão aqui. Você está aqui. Dá aquela respirada, ó. O fôlego de vida está em nós. O homem tem o governo da casa. Fica de pé, homem, junto com as mulheres. O governo da casa, o governo da família, da tua família, está sobre a tua mão. O governo está sobre as tuas mãos. O poder é a mulher. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, porque ou a gente derruba ou levanta uma casa, ou a gente derruba ou levanta os nossos filhos. O poder está na mulher, mas o governo é do homem. Sabe por que o Senhor me tirou de onde eu estava e me trouxe um tempo novo? Porque o governo estava na minha mão, porque lá era a mulher que mandava. Na igreja onde eu estava não era por maldade, mas quando o homem é omisso, quando o homem não cumpre o papel dele, a casa toda perece. Quando o homem não entende o que é dar a vida pela esposa, a casa toda perece. Homens, o governo está sobre vocês. E o poder está na mulher. A mulher doente, o que ela faz, né, homens? O que uma mulher enferma ela faz? O que uma mulher faz quando ela fala para o marido assim: eu vou dormir? Quantas coisas ela faz antes de dormir. Mas eu profetizo
sobre você, primeiramente mulher. Não precisa tomar o teu lar à força. Não precisa tomar a força dentro do teu lar, porque o Senhor já colocou o sacerdote. Senhor, acende os sacerdotes, acende os sacerdotes, acende o sacerdote, para que a mulher, ela se sinta cuidada, protegida, para que ela compreenda o lugar dela. Aviva nos maridos o amor pela esposa. Aviva nos maridos desejo de cuidar até a morte, de dar a vida por ela, Senhor. As jovens que o Senhor ainda não enviou esse governo, levanta a tua mão. Você, mulher, que o Senhor ainda não enviou o governo, Ele vai chegar. Ele vai chegar. Só tira a mão, ó. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Tira a mão. Senhor, envia o meu governo, porque eu sem governo sou como uma folha no vento. Envia o governo. Envia aquele que vai me amar como Jesus amou. Me envia aquele que vai cuidar de mim como Jesus fez pelos teus. Assim como Jesus ama e profetiza sobre Israel, que assim seja o marido sobre a esposa, que assim seja o futuro sobre cada uma das mulheres. Você crê? É só isso que o Senhor quer, que você creia e fala assim: Senhor, então mexe nele aí. Senhor, então aviva ele, porque eu tentei e eu sou falha, mas o Senhor não. Pode tirar as tuas mãos, mulheres, e dizer para o Senhor: Senhor, a partir do dia de hoje, 8 de outubro, já esqueci até o mês, que seja feita a tua vontade sobre o meu lar, que seja feita a tua vontade sobre o meu marido. Hoje nós estamos numa igreja que é o marido, é o homem, é o sacerdote, e nós lançamos sobre o sacerdote aquilo que o Senhor tem preparado. Você está no lugar certo. Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Quem é este homem? Quem é Pedro? Que numa palavra 3.000 pessoas na mesma hora se renderam a Cristo. Se você for olhar na Bíblia, Jonas, quando ele foi para Nínive, 3.000 pessoas, mas foram dias. Pedro foi em um dia, em uma vez que ele falou, as pessoas, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. E toda vez, se você for lendo Atos, toda vez que ele falava, as pessoas se rendiam. As pessoas conseguem olhar para nós e saber se é de verdade ou não, e elas vão se render à verdade. Então a gente precisa olhar para nós e falar: Senhor, será que eu estou sendo de verdade? Quem é esse homem? Se você parar para pensar em Pedro, o que a gente lembra? Negou Jesus 3 vezes. Ele não é tão bom assim. Negou Jesus 3 vezes. Era tão nervosinho, que a espada ficava nele. Ele andava com a espada pronto para a guerra. Quando vieram buscar Jesus, ele tirou a espada e pá, arrancou a orelha de Malco. E Jesus teve que ir lá e falar: não, filho, não, pôs de volta. Mas ele era tão ousado, que entre todos os discípulos no barco, foi o único que teve coragem de dizer assim: Senhor, permita que eu vá até você. Se o Senhor assim me permitir, eu vou. E ele saiu do barco e andou. Ah, mas ele afundou.
Só afunda quem tem coragem de sair do cais. Só afunda quem tem coragem de sair da zona de conforto. Só afunda quem tem coragem de viver experiências com o Senhor. E ele teve. E é por isso que o Senhor o amou. E é por isso que Jesus disse assim, ó, nós precisamos de Pedro. Manda chamar Pedro, porque nós precisamos dele. Eu tenho algo meu. É meu, tá, gente? Não vai nem, não precisa cortar não, mas é meu. Estou dizendo em 1 Kelly, é meu. Quando ele nega Jesus, eu tenho para mim que Jesus endureceu o coração dele. Por que ele fazia isso? Deus faz o que ele quer. Porque quando precisou tirar o povo do Egito, ele endureceu o coração de Faraó. Você já pensou? Não precisa cortar não. O que seria para a igreja católica? Porque quando Pedro corta a orelha de Malco, o que aconteceria com Pedro? Seria morto, junto com Jesus na cruz. Ele não divide honra com ninguém. Já parou para pensar o que seria para a igreja católica, dizendo assim, Pedro morreu de igual com Jesus. Então ele endurece o coração dele e ele o nega. Mas quando Maria Madalena vai lá para cuidar do corpo, e o anjo fala, por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Vai lá, isso está em Marcos, avise os discípulos e a Pedro, avise a eles e a Pedro, a eles, porque Pedro diferenciado. Aí Pedro está onde? Pescando. Ah, que lindo, está lá pescando. Não é não errar, mas é se arrepender quando erra. É se arrepender. Porque nós vamos errar, está na palavra. Não há quem não peque. E aí o que acontece? Pedro está pescando. Pedro está lá buscando sustento. E Jesus está lá o quê? Assando sustento. Quando Pedro olha de lá do mar e olha e fala assim, e eles falam assim, Pedro, eu acho que é o mestre. Pedro nem espera eles virarem o barco, recolher a âncora. Ele tira as vestes, mergulha e vai de encontro a Jesus. É se arrepender do que faz. É dizer, Senhor, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu errei, mas Senhor, me perdoa, porque eu quero te amar como tu me amas. Eu quero te servir como tu me serviste. Nós precisamos ver isso. A gente pode falar o que for de Pedro, mas na Bíblia está assim, ó, uma palavra que é um adjunto adverbial. Imediatamente, quando Jesus o chamou, imediatamente ele larga tudo. Imediatamente ele larga o sustento. Imediatamente larga o que ia sustentá-lo e serviu e foi atrás dele. A escolha do Senhor não é em vão. Você pode olhar para você e dizer, Senhor, eu não sirvo. Ah, quantas vezes o Éder dizia para mim assim, ó, por que você faz isso com você mesma? Porque toda vez que eu sentava para preparar a palavra, eu chorava demais, porque eu dizia, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Quantas vezes me pegou chorando, ajoelhava, levantava, Senhor, eu não consigo, ainda bem que a gente não consegue, mas aquilo que Ele escolhe, Ele sustenta. Aquilo que Ele escolhe, Ele mantém de pé. E Ele confia em mim e em você.
Porque Ele disse sobre Israel: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e bendizei aqueles que te bendizem. Ele nos chamou e confiou para que nós possamos colocar as nossas mãos e abençoar aquele povo. Porque, queridos, a história a gente conhece. Onde Jesus vai voltar? Onde? Eles podem tentar o quanto quiserem, inocentes como nós vimos, podem morrer, mas a palavra dele vai se cumprir. A palavra dele vai se cumprir. Então Pedro não foi em vão. Nem eu e nem você fomos em vão. A gente só não pode impedi-lo de nos usar. Senhor, eu acho que eu não sirvo para nada não. Mas se o Senhor está dizendo que eu sirvo, eis-me aqui. Eis-me aqui. E deixa Ele fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas podem dizer assim de nós: pode vir alguma coisa de bom desse aí ou dessa. A gente não precisa debater nada. Ele não nos chamou para justificar nada. Só diz assim, ó: vem e vê. Vem e vê. É o que nós precisamos. Então, assim como Pedro, o Senhor nos escolheu. Mas que pregação é essa que 3.000 pessoas aceitaram Jesus? 3.000 pessoas se juntaram diante dele. Foi uma pregação cristocêntrica. Falou da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. A gente não precisa inventar nada. A gente não precisa inventar. A gente só precisa falar dele. A gente só precisa falar da palavra dele. A gente só precisa falar aquilo que está na Bíblia. A gente só precisa olhar para ele. Porque Jesus não foi morto porque Judas o entregou. Ele não foi morto porque Pilatos assim mandou. Ele foi entregue para que se cumpra as Escrituras. Ele ressuscitou para que se cumpra as Escrituras. E o Espírito Santo os tomou, assim como no dia de hoje vai nos tomar, para que se cumpra as Escrituras. Nada além disso. Nada além disso. Para que se cumpra. Foi uma pregação eficaz em seu propósito, dizendo só: se arrependam, se arrependam. É tempo de nós nos arrepender. Não há mais tempo não. Não adianta esperar amanhã. É hoje, é hoje. É dia de se arrepender. É hoje. Nós precisamos, é hoje. A gente precisa sair por essas portas em paz com Deus. A gente precisa sair amanhã, segunda-feira, da nossa casa em paz com Deus. Porque não vai. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Ela vai se cumprir. A vontade dele vai se cumprir. E vai chegar o tempo que nós só vamos comer se nós o negarmos. Vai chegar e está perto. Está perto. Está aí. Dinheiro está aí. Quando foi a última vez que você viu um dinheiro na tua mão? Daqui a pouco a gente está pondo chip. Está se cumprindo, queridos. Está se cumprindo. Guerras, rumores de guerra, está se cumprindo. Israel está se cumprindo. A gente só precisa. Nós não estamos lá passando por isso. Não está acontecendo aqui. Então a gente só precisa cobri-los de amor, de oração. A gente só precisa cumprir aquilo que é o nosso papel, aquilo que é o que o Senhor preparou para nós. A nossa parte é chorar com os que choram, é rir com os que riem. A gente precisa entender isso. Quem você é, para que pessoas se levantem contra você. Quem você acha que você é,
para que o inimigo tenta te cegar o tempo todo. Quem você acha que você é, para que bocas se levantem te amaldiçoando? Só acontece isso porque você tem um valor muito grande, porque a tua casa tem um valor muito grande, porque a tua família tem um valor muito grande. Porque quando o Senhor fala, Ele falou assim, ó, não é só para você, é para os teus filhos e para aqueles que estão longe, aqueles a quem a gente tem orado e buscado, que ainda não se achegaram. Elton é para você, Karina é para você, Rafael é para você, Edgar é para você, Tati é para você, Annalise, foi por você que ele morreu, foi por eles que ele morreu, foi pelos teus, foi pelos nossos, foi por eles. Foi por cada um desses que estão sofrendo lá. Já foi tudo pago. Já foi tudo pago. Aquilo que a gente pode fazer é entregar. Só nos custa joelho. Só nos custa abrir mão de coisas. Porque já foi pago. Já está tudo pago. A gente precisa compreender isso. A gente precisa entender isso. Nós nos reunimos aqui porque precisamos dia a dia sermos convencidos, precisamos nos arrepender. Estamos aqui porque precisamos ser catapultados, enviados para dentro do nosso propósito, para aquilo que o Senhor te chamou. Nós estamos aqui para enviar, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para dizer: há um caminho, há um tempo novo, há um espaço novo. Tão somente creia, tão somente creia, tão somente creia. Vai se cumprir, vai se cumprir. É por isso que nós estamos aqui, porque seremos lançados no tempo certo, no lugar certo. Nós precisamos entender, é preciso se arrepender, é preciso mostrar quem nós somos no arrependimento e quem Cristo é. Não há salvação sem arrependimento, não há conversão sem mudança de atitude. Nós estamos num reino de ativação. Você está aqui para ser ativado, para ser avivado. Nós estamos aqui porque o Senhor quer te lembrar quem você é, quem a tua casa é. Você não está só, você não está só. Estamos aqui para dar a mão um para o outro e dizer: vai se cumprir, aleluias. Teu dom, mas a tua ação, mas a tua fé é igual ao teu propósito, é igual àquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. O inverno ele chega, mas sempre vai ter uma lareira perto de você. Sempre vai ter alguém para te lembrar quem você é. Você só precisa estar no lugar certo. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero estar no lugar certo. Me mostra onde é. Me mostra onde estão as lareiras que vão me aquecer. Me mostra para quem eu tenho que ser lareira. É tempo da gente recolher as nossas palavras e só lançar a palavra dele. Às vezes uma palavra nossa pode magoar alguém, machucar e fazer retroceder. Não é tempo mais de dizer o que você acha. Não é tempo mais de falar da tua vontade. É tempo de cumprir a vontade dele. É tempo de cumprir a vontade dele. É tempo de usar os nossos lábios para ele. Esse é o tempo. Então Pedro disse: se arrependam, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Hoje é o dia que o Senhor marcou para mim e para você. Hoje é o dia. Deus tem um novo Pentecoste para mim e para você. Você crê nisso?
que Ele tem um novo Pentecoste para mim e para você. Se coloca de pé. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: se cumpra, eis que se cumpra a tua vontade, Pai.